vai falar de um assunto sério, tá? Você que tá aí do outro ladinho. Recentemente, a gente soube aí, né, da cantora Preta Gil, que foi diagnosticada com um câncer, né, na porção final do intestino. E a gente vai receber aqui hoje, o doutor Eduardo Franco. Ele é gastro, tá, gente? E ele vai estar aqui falando com a gente sobre esse assunto, tá, gente? E se você tiver dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, fica aí à vontade, né, para fazer sua pergunta, doutor Eduardo, tá bom? Já ia falar no endócrino, quem já viu? Você queria falar sobre endoscopia. Sobre endoscopia, né, que eu tava falando sobre endoscopia que eu tenho que fazer, que eu tô meio bichada. Mas espero que eu não esteja com nada. Mas, doutor, tudo bom? Seja bem-vinda. Muito obrigado. Bem-vindo aqui no nosso Manhã da Gente. Vamos lá, falar um pouquinho sobre essa questão da Preta Gil. Preta Gil foi diagnosticada com esse câncer na porção final do intestino. O que seria esse câncer? Explica um pouquinho pra gente sobre esse câncer, pra gente poder ficar mais entendido sobre esse assunto. Olá, Marília. Bom dia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Na verdade, o câncer coloretal, que atinge desde o reto até a porção inicial do intestino grosso, que é o seco, se dá por uma alteração da mucosa do intestino, daquela pele que reveste o intestino e que degenera ao longo do tempo. Essa alteração tem acontecido, só para você ter ideia, no Brasil, em locais mais desenvolvidos, onde o índice de desenvolvimento humano é maior, é o terceiro câncer mais comum, perdendo para o câncer de próstata e mama. Certo. E isso está diretamente relacionado, além da genética, em alguns casos, aos hábitos de vida. Então, quanto mais desenvolvida a população, de certa maneira, mais exposta a esse tipo de câncer ela estará. O que a pessoa sente? Quais são os sintomas? O que ela começa a sentir, né, e se queixar? O câncer do intestino grosso, envolvendo o reto e o cólon, ele dá pode dar alterações do ritmo intestinal, então você modifica seu padrão de evacuação. Muitas vezes prisão de ventre, muitas vezes alteração do formato das fezes, muitas das vezes a presença de sangue. No caso da cantora Preta Gil, sangue é provável apresentar sangue vivo nas fezes, por ser uma parte mais baixa do intestino. Emagrecimento, anemia, fadiga e sinais indiretos de que você vem tendo alguma coisa fora do seu padrão. Diferente, né? Diferente. Sentiu algo diferente, notou algo estranho, corre, procura um médico, né, doutor? Perfeito. Já para investigar. Qual é o tipo de exame que detecta, né? Que você tá, que você não tá, se você tem algum problema ou não? Bom, antes do exame, nós recomendamos passar pelo especialista. Obviamente, nem todos esses sintomas vão se traduzir no fechamento de um diagnóstico de câncer do intestino grosso. Certo. Então, às vezes, a alteração do ritmo intestinal não está relacionada somente ao câncer, a dor abdominal não está relacionada ao câncer ou mesmo o sangue nas fezes. Mas, em específico, o exame é a colonoscopia. Certo. Exame recomendado, independente do sexo, a partir dos 45 anos e que cada vez mais evolui, tanto do ponto de vista do diagnóstico precoce, inclusive, como da opção de tratamento através desse próprio recurso chamado colonoscopia. A colonoscopia eu nunca fiz. Como é que é esse exame? Ele é invasivo, ele não é invasivo? Ele é estilo endoscopia? É uma endoscopia do intestino grosso, certo, diferindo da endoscopia no sentido de preparar seu intestino. Então havia, na verdade, dois tabus. Um era o próprio preparo, era o temor de sentir-se mal e, obviamente, a medicina evoluiu e a tecnologia também e o preparo tornou-se bem menos incômodo, por assim dizer. Obviamente, a assertividade, né, a preciosidade de fazer um exame como esse se dá também tendo o intestino preparado para tal. O outro é o fato dele ser feito pelo reto. E isso inibe as pessoas, tudo. Obviamente, você vai estar em um ambiente estruturado para isso, na presença de pelo menos 2 médicos, um endoscopista e um anestesiologista. E é considerado bastante seguro, primeiramente, e confortável. Certo. É rápido? Um exame normal é feito em torno de 20 minutos. 20 minutinhos, né? Vamos lá, quem quiser também fazer alguma pergunta, já fique aí à vontade, manda no nosso WhatsApp que tá aparecendo na sua tela, tá, gente? E já tem pergunta aqui, deixa eu só liberar a pergunta. Estou sentindo muitas dores de barriga e refluxo, principalmente quando estou muito ansiosa. Devo me preocupar? Bom, refluxo e a dor de barriga, né, são duas coisas que devem se preocupar, né? Agora,
Mais que nunca, né, doutor? Bom, vale a deixa que acabei de colocar de procurar um especialista. Isso. Obviamente, há gatilhos nessa história somente quando estou ansiosa. Obviamente, a gente chama o aparelho digestivo de segundo cérebro. Então, quando você está sob sobrecarga de tensão emocional, de hormônios do estresse, isso vai modificar o seu padrão gastrointestinal, fazendo-a, por exemplo, produzir mais ácido e queixando-se mais do refluxo, ou mesmo estimulando o trânsito do intestino a mais que o normal. Mas não necessariamente você deve acomodar-se com esse raciocínio e deixar. Procure um especialista. Vamos lá, voltando aqui agora sobre o tratamento, doutor. Como é que é feito? O tratamento, se ele for, né, feito com antecedência, feito antecipadamente, logo no comecinho, descobri o câncer, vou fazer meu tratamento. Tem chance de cura? Quantos por cento, mais ou menos? Bom, obviamente o tratamento se dá desde o momento do diagnóstico, em que estágio isso está. Então, a colonoscopia também, como eu acabei de frisar, é uma oportunidade de um diagnóstico extremamente precoce do câncer localizadíssimo ou câncer in situ, em que o próprio exame com a ressecção, com a remoção daquela lesão, já é, por si só, um tratamento curativo. Obviamente, a partir dos estágios um pouco mais avançados, vai depender se é passível de tratamento inicialmente cirúrgico, se é passível de um tratamento quimioterápico ou mesmo radioterápico prévio. Às vezes você precisa o câncer estar um pouco mais avançado ou em uma localização super delicada, como a parte final do intestino reto, em que você precisa usar quimio e radioterapia para permitir uma possibilidade de remoção com mais segurança e menos complicações. A gente chama de plano de clivagem. Mas na maioria das vezes pode-se dizer que a chance de cura nos estágios considerados ainda mais iniciais de até 40% a 50% de cura. Certo. Quando que é assim o caso de fazer realmente uma cirurgia? Na grande maioria das vezes, quando o tratamento não é endoscópico, Marília, a cirurgia é a indicação formal. Porque do ponto de vista de abordagem, a laparoscopia ou mesmo a cirurgia convencional, laparotômica, permite abordar o intestino, além de ressecar, de remover aquela área acometida, esvaziar os gânglios ao redor e aumentar a margem de cura. Nos casos de metástase, falando em metástases mais comuns como o do fígado, a cirurgia ainda é indicada. Então, é um recurso, sem dúvida nenhuma, curativo e disponível, inclusive na nossa capital. Maravilha, viu? Tem mais uma pergunta, vamos lá, solta aqui. Depois que o câncer está em metástase no intestino, é possível ter cura? E aí, doutor? Depois que está bem avançado? Sim, eu gostaria de alimentar a esperança. Sem dúvida, há um protocolo muito bem estabelecido no Brasil. Nós temos, inclusive, no serviço público, uma estrutura, o Hospital Napoleão Laureano, por exemplo, que é a quem se destina o SUS, ou o próprio Hospital Universitário, tem permitido bom nível de resultados. E mesmo que você tenha metástases, há uma boa chance de cura. Existe uma prevenção? Como a gente pode se prevenir, né, desse câncer? Eu diria, é a pergunta mais importante deste programa. Os artigos cada vez mais, Marília, abordam assuntos que a gente nem valoriza, além, obviamente, do hábito alimentar, a dieta rica em frutas, verduras, legumes, o tabagismo. Então, fumar está diretamente ligado ao aumento do índice de câncer de maneira geral, inclusive de câncer do intestino grosso. E o fumante passivo é verdadeiramente contaminado por esse processo, mas hábitos como perder peso e atividade física. Imagina, há trabalhos impactantes em que a atividade física e a exposição ao sol, a vitamina D, e o Brasil é privilegiadíssimo quanto a isso, estão diretamente relacionados aos melhores índices de prevenção. Então, ao desinflamar o organismo com controle do seu peso, às custas principalmente de dieta e atividade física, e ter bons níveis de vitamina D, fazem um papel de prevenção importante nesse tipo de câncer. Maravilha. Tem mais uma pergunta, né, Jair? E você também pode mandar a sua pergunta, pode mandar áudio também, tá, gente? Fica à vontade. Tem mais uma pergunta? Bora lá. Estou sentindo dores do lado esquerdo, debaixo do peito. Será que tem alguma coisa sobre essa doença, né? Tem medo porque tive uma irmã que faleceu de câncer. Ou seja, ela já teve uma irmã que faleceu de câncer. É genético isso? Pode ser genético também? Porque assim, às vezes a pessoa tem um câncer
totalmente diferente, né, do que outra pessoa pode ter, né? A genética não é... Praticamente, você, se tem um câncer de mama, você tem que ter o câncer de mama. Você pode ter câncer de outra coisa, não é, doutor? Ou Isso, não? o seu raciocínio está correto. E lembre, ou no câncer de mama ou no câncer do intestino grosso, são duas alterações que são facilmente preveníveis através do exame. Então, só para responder a sua pergunta, em parentes de primeiro grau que tiveram câncer de cólon, existe um protocolo especial, a despeito da idade, como disse, limite dos 45 anos. Então, pacientes na idade adulta que tiveram pai e mãe que tiveram câncer de intestino grosso, há um protocolo de rastreá-los através de uma colonoscopia. Estando eles rastreados, eles entram no índice da população normal e já foram evoluídos, vão seguir a faixa etária, as recomendações. Mas é importante, se você teve um parente, você ter o cuidado de se prevenir. Assim como vale para a mama. Obviamente, a partir de certa faixa etária. No caso da paciente, a dor no peito pode estar relacionada a inúmeros fatores, desde as doenças cardiovasculares, desde as doenças osteomusculares, ao próprio estômago e também ao intestino grosso. Até porque abaixo da costela esquerda tem o ângulo esplênico, uma parte do intestino que, quando acumula gás, tudo, pode dar esse tipo de desconforto. Aquela dorzinha, às vezes uma dorzinha fina, né, que a pessoa às vezes sente, é ruim mesmo. Bora lá, tem mais uma pergunta, o pessoal está participando bastante. Bom dia, tenho muita prisão de ventre. Tem algum risco? Para quem tem prisão de ventre, tem um risco maior de ter? Depende muito da causa dessa prisão de ventre. Mas, normalmente, não é considerado saudável ter um intestino permanentemente constipado, preso. O atrito das fezes, o maior tempo de contato das fezes com esta mucosa, com esse tecido, gera inflamação. A alteração desse ritmo, muitas das vezes, também está ligado ao fato de ser ineficiente sua dieta, no tocante a fibras, na quantidade de água, ou mesmo, como a gente falou, em hábitos de vida como atividade física. Então, às vezes, a prisão de ventre é o resultado de um estilo de vida ruim e isso está exposto a maior chance de câncer, não só pelo fato do meu intestino ser preso, e sim por tudo que corrobora para que ele seja dessa forma. Tem gente que passa semana, gente, eu não sei como é que consegue, não. Né? Tem gente que passa 2 dias, 3 dias, 4 dias. Tem gente que viaja, não consegue ir ao banheiro. É um caso sério, assim, um negócio bem difícil, assim, de entender por que a pessoa não consegue. Será que é a alimentação, só a alimentação? Será que é o psicológico da pessoa? Será que a pessoa só vai se for naquele banheiro? E se a pessoa tiver com uma dor de barriga muito grande? Aí não vai no banheiro em qualquer canto, não. Não sei. Enfim, né? Mas tem gente que não vai, doutor. É uma coisa assim, parece que trava, né? Trava, não faz de jeito nenhum. Isso não faz mal, não. Sim, e sobre esse assunto, além de fazer mal, um outro mal é a automedicação. É muito comum. Muita gente toma remédio que só para fazer, né, minha gente? Eu já ouvi muita gente falando sobre isso. Você vê propagandas, às vezes, que servem para pequenas alterações e as pessoas captam essa informação e usam de forma indeterminada, a longo prazo. Se você tem uma alteração do ritmo intestinal, tendendo à constipação intestinal, você pode procurar uma proctologista, pode procurar um gastropediatra, porque é muito comum na infância já esse problema aparecer, ou um gastroenterologista, e ele corrigir isso de forma realmente saudável e sustentável. Mas tem tratamento. Tem que ter uma boa alimentação, que é fundamental, né? Eu acho que a alimentação é tudo. Né? Água, eu acho que a água tem que beber bastante água. Tem gente que não toma água, como é que vai, né? Fazer nada. Aí não tem o intestino que funciona legal, né? Então eu acho que a alimentação e água, eu acho que é fundamental para que a pessoa, sei lá, né? Vá no banheiro mais vezes. Eu não posso comer salada. Pronto, se eu comer salada, alface, sei lá, qualquer coisa, eu vou muito rápido no banheiro. Se eu comer, tipo, mamão, abacate, eu tenho muita dor de estômago. Já tem gente que é bom, né? Diz que é bom, que é para o intestino funcionar melhor. Principalmente o mamão. Para mim já não funciona, já fico com dor de estômago. Se eu comer um pedaço de mamão, já fico com dor de estômago. Por que isso acontece, doutor? Tem alimentos que a gente acha que vai fazer bem e às vezes faz mal. Por quê? Primeiro, para quem já tem o hábito intestinal regular, qualquer coisa que o estimule a mais, ele tira do seu normal. Segundo, no caso específico do mamão, ele tem uma enzima chamada papaina, em que algumas pessoas têm a sensibilidade a ela e aí percebe essa modificação da digestão. No tocante ao abacate, rico em grande quantidade de gordura saudável, inclusive recomendável, mas algumas pessoas não toleram esse teor a mais e aí alteram seu ritmo intestinal.
Mas sim, são frutas, são recomendáveis nas porções adequadas, mas mal em si, de maneira alguma. Pois é, e eu amo tanto que às vezes eu sou meio teimosa, aí eu como, né? Mesmo sabendo que eu vou ter um pouquinho de dor de estômago. Aí eu tomo um remedinho antes, eu digo, eu vou comer, eu vou tomar um remédio e vou comer. Porque eu amo fruta de todo tipo. Vamos lá, tem áudio, é? É áudio, Jai? Então vai, telão? Então tá. Fiz bariátrica há quase 2 meses e até agora meu intestino não voltou a funcionar normalmente, né? Ia ao banheiro pelo menos 2 vezes ao dia. Agora passo mais de 3 dias, mesmo com acompanhamento nutricional adequado. Meu Deus, será que isso é normal, gente? Se ela era normal e agora não está funcionando do mesmo jeito, doutor. E bom, aí? Isso vai... É um capítulo da medicina lidar com os pacientes bariátricos. E primeiro o fato é que tipo de técnica foi utilizada para este caso. Sim. Então, os pacientes que fizeram, por exemplo, o sleeve, que é a redução somente do estômago, eles têm uma tendência mais que o normal de ter um certo grau de constipação. Certo. Os pacientes que fizeram outro tipo de cirurgia bariátrica, que tem o desvio do intestino, eles têm modificações do trânsito, então o trânsito é mais curto, eles têm uma menor ingesta de alimento, então o estômago é bem menor, e na hora de selecionar, a própria nutricionista acaba por recomendar mais proteína para orientar a compleição física, e ele acaba ingerindo menos fibra. Certo. Ou até mesmo água. Há também alterações da flora intestinal nesse tipo de paciente. Então, todo esse contexto, mas o que eu posso dizer é que é normal, e daí o que eu posso registrar é a importância do acompanhamento pós-cirurgia bariátrica. O fato de você mudar a anatomia feita pelo Criador tem um preço. Exatamente. É plenamente conhecido como se ajustar a isso, mas assim, você não deve se acomodar com este padrão. Lembre que o intestino ele tem a tendência a acomodar-se num novo ritmo. Então, você pode passar a sofrer de constipação somente por não dar atenção a isso. Certamente, você foi acompanhado e é acompanhado por uma equipe. Converse com seu cirurgião, muitas das vezes com a nutricionista e às vezes um gastroenterologista que entre para ajustar esse detalhe. Ajustar o negócio aí, né? Que às vezes tem alguma coisinha funcionando errado. Mas olha só, tem um áudio aí, solta o áudio da nossa telespectadora ou telespectador. Oi, Marília, bom dia, doutor. Doutor, minha mãe tem 76 anos. Ela teve 2 AVC cerebral. Ela começou a tomar muitas medicações, só que depois disso ela começou com dificuldade para defecar, muitas dores na barriga, começou com diarreia constante. Tomou medicação, parou a diarreia, mas ela continua com dores todos os dias, principalmente quando ela se alimenta. Ela tem uma gastrite crônica, tem refluxo e até suspendi alguma medicação. Falei com o médico que suspendi algumas medicações, mas ela só defeca se eu der medicação para defecar. É normal a pessoa só defecar se tomar medicação? Ou será que ela já está acostumada, sei lá, o negócio aqui já está acostumado só com medicação e ir ao banheiro? Bom, nesse caso, trata-se de uma paciente complexa, de idade, com doença neurológica, né, repetida por 2 episódios, e que aí há inúmeros fatores para concorrer para esse intestino modificar o seu padrão. Desde da própria mobilidade da paciente, então ela está muito mais tempo acamada ou limitada à cadeira, a dificuldade às vezes de deglutir, as medicações para o equilíbrio do sistema neurológico, então muitas dessas medicações geram constipação, geram hipotonia, perda da força do intestino. Num caso como esse, a avaliação é, na verdade, relacionada a uma forma multidisciplinar. Passa pelo posicionamento da neurologia, passa pelo entendimento de que medicações ela está utilizando, como é que está a aceitação da dieta. Então, é um caso na verdade, considerado normal de forma alguma. Mas tem muitos fatores que possam concorrer para que ela possa ter essa prisão de ventre. Eu vou só te fazer uma última pergunta. Essa questão dos chás, né? Que muita gente tem, né, esse negócio, toma chá disso, toma chá daquilo, que isso é bom, né? Porque o chá, ele vai conseguir, você vai ao banheiro mais rápido. Ou seja, tem gente que fica descontrolado, né? O intestino fica descontrolado, então vai várias vezes ao banheiro. Isso faz bem, isso faz mal, doutor, esse chá? Excelente pergunta, Marília. Na verdade, uma parte da medicina interage cada vez mais com a nutrição e usam os alimentos de caráter funcional, em que
as fibras, como a gente acabou de citar, algumas frutas, tudo, podem fazer diferença. O que eu gosto de falar, olhando por um olhar até não só do intestino, mas sim do fígado, do rim, os chás são substâncias mistas. Em determinado chá, ele vai ter um efeito laxante ou laxativo, porém, você também está ingerindo outros ingredientes. Certo. Quando aquilo passa a ser um cotidiano e a ser um remédio, você acaba exposto a uma série de outras substâncias que não são saudáveis. Certo. Então, chá com 30 ervas, 15 ervas, 7 ervas, sem dúvida nenhuma, eles influenciam no seu ritmo intestinal. De maneira geral, esses chás criam um hábito e até mesmo uma dependência do seu intestino. Sem aquele efeito irritativo do chá sobre o seu intestino, ele acaba não funcionando. Certo. Não é recomendável, não é considerado saudável e sim pode trazer repercussões. Há pacientes que usam esse tipo de chás ou de substâncias, Detox, às vezes ricas em mais, seno e outras coisas, e que você vai fazer, por exemplo, a colonoscopia e o intestino está de coloração negra escura, difícil até de ser rastreado quanto ao câncer. Então, a impregnação dessas substâncias na parede do intestino traz prejuízo até mesmo à prevenção. Maravilha. A gente teve aquele caso, né, da Paulinha Abelha, que era a ex-vocalista aí, cantora de forró, de calcinha preta, que vocês viram aí. Algumas pessoas falavam que era por conta dos chás, das medicações para emagrecimento, outros já falaram que era outra coisa, que foi outra coisa totalmente diferente. Bom, até agora, né, cada um que falou uma coisa, né, e a gente ficou meio sem saber realmente, né, o caso, né, que veio ao falecimento da cantora, gente. Na época ficou bem confuso, né? Uns diziam que era chá, uns diziam que era remédio, porque ela tomava remédio para emagrecer. E até algumas pessoas, doutor, falam assim sobre o remédio de emagrecimento, que é bom também para emagrecer. É a mesma coisa que você tomar remédio de dor de cabeça, remédio para pressão, remédio de não sei o que. Enfim. Alguns remédios são indicados, mas tem que ser passados pelo médico, né, doutor? Eu acho que você não pode estar tomando um remédio, medicações assim, sem prescrição médica, porque tem que ter um acompanhamento. E tem muita gente que compra aqui, porque fulana está usando, eu vou usar também, porque fulana emagreceu, eu também vou emagrecer. Porque fulaninha ficou bem magrinha, rapidinho, eu vou também tomar isso. E nem sempre a mesma medicação que dá para uma pessoa, a outra pode estar tomando, né? E tem isso também. Muita gente toma as medicações sem prescrição médica e acaba, né, tendo algum problema de saúde, tá? Então, quero agradecer aqui a doutor Eduardo. Obrigada mais uma vez, nosso gasto de hoje. Obrigada a você que também participou junto com a gente, fazendo suas perguntas. E volte mais vezes, doutor. Eu que agradeço a oportunidade de abordar um tema tão importante para a população. Obrigada, viu? Vou um pequeno intervalo, gente. Eu volto já já, tá? Não sai daí não, que temos outro assunto importante aqui no nosso Manhã da Gente.